amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora, então, serenar nossos corações, imaginar que nossos queridos mentores, mestres, nosso Mestre Jesus está aqui, e pedir a Ele que nos conduza, nos ilumine, nos abençoe, para que a gente esteja sempre nos conduzindo com a paz de Jesus. Onde quer que a gente esteja, a gente consiga levar o Evangelho e uma palavra de amor para os nossos amigos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nesse nosso encontro semanal de corações. Hoje nós vamos falar da perseguição espiritual sob a ótica de Allan Kardec. Então nós consultamos 3 livros e não vamos abordar o assunto todo, mas eu estou pegando aqui o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, só para nos lembrar, obsessão é o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre algumas pessoas. Os bons espíritos nos aconselham, nos inspiram e tentam combater a influência dos maus. E se nós não sintonizamos com eles e sintonizamos com o mal, nós escolhemos. Então eles se afastam e esperam serem chamados de novo com uma oração sincera. E os maus espíritos, quando nós não os ouvimos, eles ficam perto. Eles se agarram às suas presas. Eles ficam aguardando o momento em que a gente vai acabar dando atenção às péssimas inspirações que eles nos dão. Eles ficam ali até conseguir dominar a vítima. E quando consegue dominar a vítima, ele a conduz como se estivesse conduzindo uma criança para o que eles quiserem. Então, nós estamos sempre entre 2 forças. A força do bem, o nosso anjo de guarda, e a força do mal, os espíritos infelizes que nos perseguem, ou que nós atraímos. Então, existe uma obsessão simples, que é essas intuições, intuições ruins, né, que eles colocam na nossa cabeça, pequenas contrariedades que eles nos causam. Isso é obsessão simples. Mas existe a subjugação. Na subjugação, a vontade da vítima está totalmente paralisada. Ele faz coisa mesmo que ele não queira. Ele faz a si mesmo. A pessoa fica dominada. Então, existem 2 tipos de subjugação. A subjugação moral e a subjugação física. Na moral, o espírito, olha que coisa, parece tão novidade isso, é tão novo, né, para muita gente isso. O espírito pode levar a pessoa que está subjugada a tomar uma resolução que ela muitas vezes acha absurda e comprometedora. Mas eles fazem essa escolha subjugado, totalmente constrangido. E é como se naquela hora aquela escolha ruim fosse boa. Na subjugação moral, a gente acha boa
escolhas péssimas que eles nos incutem a fazer. E quando a subjugação é muito forte, ela atinge o corpo e leva a pessoa nos atos mais ridículos que a gente pode imaginar. Uma senhora muito elegante, muito cuidadosa com a própria aparência, era constrangida a sair na rua de robe, camisola e rolinho no cabelo. Ela via que ela estava ridícula, ela via que ela estava errada, mas ela estava com a vontade dela totalmente paralisada. Isso é muito impressionante. Então, os gestos ridículos, as coisas ridículas que a subjugação corporal leva a vítima a fazer, Kardec conta a história de um homem. Ele não era jovem, olha como é que Kardec fala, ele não era jovem e não era belo, mas sob o império de uma subjugação, ele se via constrangido por força irresistível a colocar-se de joelhos diante de uma moça que não significava nada para ele afetivamente e pedir essa moça em casamento. Então, ele era constrangido a essa situação que, ao olhar os dois, era absolutamente ridículo aquela situação. Outras vezes, esse mesmo homem, ele sentia um peso nas costas tão grande que esse peso fazia com que ele se curvasse até o chão e beijasse o chão, em qualquer lugar que ele estivesse perto de uma multidão. As pessoas falavam que esse homem devia ser um louco, mas Kardec dizia, temos certeza que não é loucura, porque ele tem plena consciência do que está fazendo, tem plena consciência do ridículo que ele se coloca, e sofre com isso, porque ele não consegue, naquele momento, impor a sua própria vontade. É quase inacreditável uma coisa dessa. Os espíritos levianos, às vezes eles não são só malvados, são moleques irresponsáveis, levianos, eles nos cercam e nos observam. E eles gostam de causar em nós pequenas contrariedades. E quando eles conseguem causar essas pequenas contrariedades, eles zombam e riem das nossas impaciências. Não vou dar uns exemplos, mas não vão pensar que toda vez foi espírito que fez isso não, tá? Por exemplo, onde que está a chave? Onde que eu pus a chave? Onde que eu pus a chave? Você anda para lá e anda para cá, anda para lá e anda para cá, não acha a chave. Onde estão meus óculos? Você anda para lá, para cá, não acha. Onde está meu telefone? Você anda para lá, para cá, não acha. E você vai ficando nervoso, o tempo está passando e de repente ou a chave, ou os óculos, ou o telefone estava ali no lugar que sempre esteve e o espírito faz com que você não preste atenção naquele lugar onde o objeto está. Então você passa pelo seu objeto que você está procurando numa prateleira, numa mesa, numa estante, passa direto, porque naquela hora eles fazem alguma coisa que distrai a nossa visão. Claro que existe o teletransporte. Isso aconteceu lá em casa uma vez. Há uns 5 anos, eu recebia a Joselma Maria Coelho, uma senhora incrível, hoje diretora do Hospital Psiquiátrico André Luiz, e ela é responsável pela produção da pomada Vovô Pedro no Brasil todo, e ela tem uma mediunidade muito linda, mas os espíritos resolveram nos pegar uma peça. Nós chegamos, tinha um amigo daqui do centro dirigindo o carro dela. Por que ele estava dirigindo, eu não sei. Mas ele subiu para a sala lá de casa, nós duas assentadas, ele com a chave na mão. Meu apartamento é pequeno e essa chave desapareceu.
mas desapareceu de uma forma que, por fim, Joselma capta. Célia, ela foi tirada daqui de dentro, não vão procurar mais. Porque com a mediunidade dela, ela viu. Então, os espíritos podem transportar objetos. Eles podem, mas é mais difícil. Mais fácil para eles é nublar a nossa visão para que a gente não veja. Quando eles influenciam os nossos pensamentos, nós temos, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, pensamentos contrários um dos outros. Na verdade, esses pensamentos são misturados, os nossos pensamentos com o dos espíritos, tanto bons como maus. Então, a gente fica, muitas vezes, na incerteza de como agir. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Compro ou não compro? Viajo ou não viajo? Vamos supor que seja só essas coisas. Então, você não consegue ali de pronto definir, ter uma certeza de qual é o melhor caminho, porque as duas ideias contrárias estão ali se debatendo na sua cabeça. Temos que fazer uma ressalva. Às vezes, o nosso anjo de guarda está nos dizendo vá, e a gente está com preguiça de ir. Às vezes, o nosso anjo de guarda está dizendo não vá, não é hora, não vá. E a gente, então, fica naquela... Não é sempre que estão nos intuindo para coisas ruins, não. Então, quando um pensamento nos é sugerido, nós temos a impressão de que alguém nos fala. E várias vezes eu já escutei as pessoas dizerem, aí foi como se uma voz me falasse. Mas eu não ouvia, nasceu no meu cérebro, foi colocado no meu cérebro. Tem gente que consegue já distinguir quando a ideia é dela mesma, que nasceu no cérebro, ou quando é de algum espírito que lhe fala. Então, geralmente, o pensamento que a gente tem, em primeiro lugar, sobre uma coisa, é o nosso. Em segundo lugar, que é a sugestão de um bom ou de um mau espírito. Por isso, a importância de nós refletirmos antes de tomarmos as decisões mais importantes, porque eles podem estar ali nos sugerindo para o mal, e antes de tomar qualquer decisão, nós temos que orar ao nosso anjo de guarda, pedindo a ele que, em nome de Jesus, nos inspire. E aí a gente está com mais possibilidade de encontrar um caminho bom. E quando esses maus pensamentos surgem, eles podem vir de uma influência que só nos alcançou devido à nossa fraqueza. Ou o pensamento mau não veio de um espírito mau, veio, sabe de onde, gente? Da nossa própria imperfeição. É a nossa imaturidade para ver o que é melhor, a nossa falta de discernimento para encontrar o melhor caminho, ou emoções que não devemos sentir, querendo que a gente vingue, que a gente odeie, que a gente dê o troco. Então, às vezes, as imperfeições vêm da nossa própria alma. De qualquer forma, nós não podemos culpar os espíritos pelos nossos erros, porque esses espíritos não nos teriam arrastado para o mal se nós não cedêssemos à má influência, se nós não nos sintonizássemos com ele. Então, quando surge em nós um mau pensamento, podemos tranquilamente olhar para dentro de nós e ver de onde que ele saiu. Saiu do nosso coração ou saiu de um mau espírito? E como que eu sei que esse pensamento é mau? Todas as vezes que a ideia que me chegou tem por princípio o orgulho, vocês podem pensar, por exemplo, a gente vai tomar uma decisão de fazer uma coisa com alguém porque essa pessoa feriu o nosso orgulho, porque essa pessoa feriu a nossa vaidade, porque nós somos egoístas. Então, a gente
reconhece que um pensamento é mau quando esse pensamento está contemplando o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E a pessoa, então, vai perceber que o pensamento positivo é aquele que nos leva em direção à verdadeira moral. É aquele pensamento que nós chegamos à conclusão: não queremos fazer com os outros aquilo que nos fizeram de mal. E não queremos para os outros o mal que eu não quero para mim. Então é nesse ponto que a gente vai distinguir um pensamento bom de um pensamento mau. Nós todos sabemos qual que é o bom e qual que é o mal. Nós todos sabemos sobre o bem e sobre o mal. Mas eu só estou reiterando para a gente ficar cada vez mais esperto com essas questões. Então, nós devemos, além desses pensamentos maus, nós devemos considerar que nós temos um eu superior, um self, na nossa própria consciência, e se a gente tiver o hábito da meditação, nós vamos acessar esse self, esse eu superior, esse eu que sabe fazer as coisas. Ou então, nós vamos acessar, através da oração, o nosso anjo de guarda, porque ele chega e combate a má influência. E quando eles estão de um lado a má influência, de um lado a boa influência, o nosso anjo de guarda, que está fazendo a boa influência, ele fica ali ansioso, às vezes, para ver qual é a atitude que nós vamos tomar. Se nós vamos seguir o mal ou se nós vamos seguir o bem. A nossa consciência, ela sabe o que tem que fazer. Então, a gente consulta a consciência do eu, pronto. Então, os espíritos, as pessoas perguntam, por que os espíritos nos perseguem e nos causam mal? Porque eles querem que nós soframos como eles sofrem. Eles fazem por inveja, por não poder suportar ver as pessoas felizes. Vocês conhecem alguém que não suporta ver gente feliz? Tem gente assim, tem espírito assim. Então, eles fazem o mal porque eles não suportam. E por que Deus permite que eles façam isso? Deus permite que espíritos imperfeitos nos influenciem ao mal como um instrumento que eles são para colocar à prova a nossa perseverança no bem, a nossa prática no bem, visando sempre, Deus permite essas intromissões, mas visando sempre a nossa experiência e o nosso crescimento espiritual. Então, a gente passa pela prova do mal para chegar no bem. Mas os espíritos maus não têm a missão de nos fazer o mal para que a gente possa ter as experiências e crescermos. Não, os espíritos não têm essa missão. A nenhum espírito foi dada uma missão negativa de praticar o mal. Deus dá a missão aos bons espíritos. Eles têm por missão tomar conta de nós. Então, nós temos um espírito destinado a nós. É o nosso guia, é o nosso protetor espiritual, é o nosso anjo de guarda. Mas a Ivone do Amaral Pereira, ela diz que no mundo superior tem um grupo de entidades amigas e protetoras que zelam pelo nosso futuro e o bem-estar moral e espiritual de todo mundo. Então, são espíritos elevados que estão cuidando do nosso progresso, porque o progresso é uma lei de Deus. Então, eles ficam com as forças deles, que são muito maiores, eles tentam desviar a gente do mau caminho, dos precipícios, das quedas irremediáveis. E quando nós conseguimos, em desdobramento, num êxtase de oração, nos sintonizarmos com este plano elevado
mais elevado, onde estão esses espíritos protetores de toda a humanidade, quem consegue esta sintonia com eles, conseguem guardar, quando acordam ou quando termina o transe do desdobramento, conseguem guardar a nitidez perfeita das advertências que eles deram, dos recados que eles deram. Então, geralmente, isso acontece em momentos decisivos da nossa existência, quando nós estamos correndo o risco de sofrermos uma queda moral muito grave, quando nós estamos diante de uma prova, de um resgate muito doloroso, de muito sofrimento, e quando nós estamos com uma realização meritória. Você está fazendo uma campanha de agasalho, você está fazendo uma campanha de levar quentinhas ao morador de rua, você está engajado em fazer uma jornada cultural, você está engajado em promover um congresso espírita. Então, a gente recebe ajuda dos mentores, porque é uma ação que vai causar o bem. E eles nos intuem pelo sonho, eles nos intuem pelo nosso sonho. A gente pensa que a gente sonhou. E essas intuições podem nascer no nosso coração, como um pressentimento que a gente tem. Aquele ditado que diz que o travesseiro é bom conselheiro, não é o travesseiro, não. É o estar com o nosso anjo de guarda enquanto dormimos. Porque se você tem uma atitude, se você tem um caminho para escolher, se você tem uma escolha difícil, se você está sofrendo muito, se você está realizando uma coisa que precisa de ajuda, você está com dúvida, faz a sua oração, dorme, se der tempo, e resolva só no dia seguinte. Põe aquilo na sua pauta da noite. Tenta pôr aquilo na pauta da noite e pede ao anjo de guarda que ajude. Muitas das vezes a gente escuta assim, eu fui num centro de Umbanda e me disseram que alguém fez um feitiço para mim. Ou então, de pronto, os videntes já falam, tem alguém que fez um trabalho contra você. E às vezes a pessoa não fez trabalho nenhum. Mas os espíritos inferiores pegam o que a pessoa está sentindo e quando a pessoa deseja um mal de B, só deseja um mal de B, os espíritos inferiores correm para consolidar aquele desejo, para fazer acontecer. Então a pessoa que desejou o mal nem sabe que a coisa aconteceu por responsabilidade daquela pessoa que desejou o mal. Quando nós queremos o mal, nós vamos atrair para a nossa companhia espíritos malvados. Todas as vezes que a gente desejar o mal de alguém, espíritos maus vão ouvir e vão fazer isso acontecer, porque eles querem ver você se comprometer diante das leis divinas. Sem falar o comprometimento moral enorme de pessoas que procuram pessoas que fazem trabalhos para prejudicar fulano de tal. Então, essas pessoas, quando elas deliberadamente, eu vou fazer um trabalho que eu quero que o negócio, a empresa dele quebre. Eu vou fazer um trabalho porque eu quero que aquele casamento acabe. Eu vou fazer um trabalho, então a pessoa vai, encontra praticantes da magia negra e fazem aquelas vibrações tão fortes desejando o mal. Espíritos malvados que trabalham ali também fazem tudo para consolidar o mal daquele trabalho que você fez. Eles fazem isso. E nós que recorremos a esse tipo de mediunidade, a esse tipo de vibração, é como se você entrasse num antro do vício, numa boca de fumo e pedisse
um favor para o chefe do tráfico. Ele te faz o favor. Um favor malvado. Ele te faz o favor, mas qual é o preço que você vai pagar? Você está vinculado a ele. Um dia ele cobra a fatura. Os espíritos também são assim. Por exemplo, uma influência que acontece muitas vezes. Se a pessoa é propensa a matar os outros, se a pessoa traz dentro de si uma leve tendência ao assassinato, em volta dela fica uma nuvem de espíritos que querem assassinar, não importa quem, querem participar daquilo, querem aproveitar aquele pendor que a pessoa, aquela tendência que a pessoa traz ao assassinato. São pessoas que dizem toda hora, eu mato fulano, eu vou matar ciclano. Então essas pessoas criam essa aura. Da mesma forma o suicídio. A pessoa alimenta a ideia do autoextermínio e atrai para si vários espíritos que vão se alimentar dessa ideia e vão fazer acontecer. Muitas das vezes fazem acontecer. Então, ao mesmo tempo, outros espíritos do bem vão nos influenciar para que o bem restabeleça o equilíbrio. Por essa razão, nós temos alguém tentando nos levar ao suicídio e alguém tentando nos tirar dessa situação. Então, sempre tem os dois lados para a gente equilibrar as forças que chegam em nós. É assim que Deus confia na nossa consciência as nossas escolhas e os caminhos que nós devemos tomar. Temos sempre a liberdade de escolher uma influência ou outra. Então, nós podemos nos livrar dos espíritos que procuram nos arrastar ao mal, não os atraindo para nós, não tendo pensamentos negativos, mantendo os pensamentos elevados, não desejando o mal para ninguém, porque quando a gente eleva o nosso nível mental, eles naturalmente se afastam de nós, porque eles querem gente que vai fazer o mal, que vai realizar por eles o mal. Se você começa a desejar o bem para você e para os outros, eles se afastam. Quando eles nada conseguem, eles se afastam. Mas o afastamento deles é interessante. Eles ficam à espreita, aguardando o momento propício para te influenciar. É como o gato que fica ali na tocaia esperando o rato sair da toca. Obrigado. Então, os espíritos que procuram nos atrair para o mal, eles não criam as circunstâncias, eles aproveitam as circunstâncias do dia a dia. Eles nos incentivam, por exemplo, para aquilo que a gente está cobiçando. Por exemplo, uma pessoa pensa em dinheiro, quer ganhar dinheiro, está precisando de dinheiro, só fica pensando naquilo. Então, ele encontra uma carteira cheia de dinheiro. Ele encontra uma carteira cheia de dinheiro. Não vamos pensar que foram os espíritos que colocaram aquela carteira ali, mas os espíritos inspiraram aquele homem a passar por onde tinha uma carteira de dinheiro perdida, para que pudessem influenciá-lo negativamente a ficar com aquele dinheiro. Ao mesmo tempo que o nosso anjo de guarda está nos pedindo que procure o dono e que devolva. Lé achou uma carteira na frente da casa dela, com os documentos todos da pessoa, exame médico, cartão de anotações. Essa pessoa devia ser muito pobre, porque não tinha um tostão. Quem pegou a carteira? Claro. Quem que vai andar sem um tostão? É meio suspeito, né? Então, é muito engraçado. Depois que você achou aquilo, os espíritos vão trabalhar. Devolve ou não. Se você não devolver, você gasta aquele dinheiro, eu não sei como é que fica a consciência.
Se você não devolver. Se você devolver, você vira notícia. Você vira notícia nos jornais. Você vira... como é que chama quando uma coisa viraliza? Hã? Pois é, como é que chama? Não tem um nome, não? Só isso? Viralizou? Ah. Não tenho a menor obrigação de saber tudo. É a exceção da regra. Olha lá, vamos lá. Então, esta tentação de achar uma carteira e devolve ou não, assim acontece com todas as nossas tentações. Porque está sempre uma voz tentando nos tirar, aumentar a nossa irritação na família. Eles não causam a irritação do irmão com o irmão, do pai com a mãe, do pai com o filho. Eles não causam a irritação, não. Se a irritação surge, eles aumentam ela, a ponto de virar quase um ódio. Isso pode acontecer no trabalho, no grupo social. Eles podem induzir a pessoa para uma agressividade que normalmente a pessoa não tem. Eu já ouvi muitas vezes. De repente ele ficou tão agressivo que eu não o reconheci. A gente já ouviu isso tantas vezes. Então, às vezes, a gente já sabendo disso, a gente acorda, faz a nossa prece e diz: hoje eu não vou me irritar com fulano. Porque quase todos nós temos uma pedrinha no sapato, né? Hoje eu não vou me irritar com fulano. Hoje ninguém me tira do sério. Hoje eu vou ficar, não vou reclamar da minha vida com ninguém. Quando chega no final do dia, você vai fazer o apanhado do dia, você fala: caí quantas vezes? Caí quantas vezes? Então, os nossos bons propósitos têm que ser realizados com força, com coragem e com persistência. É por esta razão que na prece que Jesus nos ensinou, ele disse: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. É como se a pessoa tivesse ali: olha, eu estou aqui na terra, as coisas aqui estão muito difíceis, tem um monte de espírito mal, me livra da influência deles. Mas cada imperfeição nossa é porta aberta para essas influências. Falamos tanto nos nossos amigos espirituais que nós atraímos, e agora é a vez de vocês nos ajudar a neutralizar as influências que cada um de nós possa estar recebendo. Eu vou falar uma frase, é uma prece, vocês vão orar comigo, mas eu vou falar uma frase e vocês vão repeti-la mentalmente. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me leve a cair. Espíritos bondosos que me protegem, afastai de mim esse mau pensamento. E dai-me forças para resistir à sugestão do mal. Se eu cair, merecerei sofrer as consequências da minha falta. Porque eu tenho sempre liberdade de escolher. Nós vamos prosseguir na outra semana e vamos orar pelos espíritos que nos perseguem. Hoje nós oramos por nós, para nos fortalecer, para que esses perseguidores que nós atraímos pela nossa conduta se afastem de nós. Foi para isso que a gente rezou. Agora, esta prece está no final chama Coletânea de Preces do Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec, quando escreveu, não quer nos induzir a ter uma prece que você bota atrás de um santinho e repete ela de inteirinho, sem que saia do coração, sabe? Então, a prece é mais ou menos isso que a gente acabou de orar. Não me deixe sucumbir à tentação.
Não me deixe cair. Eu sei que existem espíritos bondosos que me protegem. É a eles que eu estou pedindo para afastar de mim os maus pensamentos e que me fortaleça para que eu consiga captar os bons pensamentos que os senhores me sugerem. É mais ou menos assim. E nós devemos fazer isso todos os dias. Tá certo? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.